Olá, eu sou o professor Cláudio Duarte e o nosso entrevistado de hoje, no nosso programa Conexão Evangélica, é o pastor da Igreja Evangélica Ministério Pison, aqui de Mesquita, pastor Carlos Roberto Jesus de Souza, a quem temos muito prazer de receber nos nossos estúdios. Pastor Roberto, primeiramente sua saudação inicial ao público do Conexão Evangélica que lhe assiste neste momento. Olá, uma boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre os vossos corações. E inicialmente eu quero dizer para todos aqueles que nos assistem que bem maior é aquele que nos une do que tudo que nos separa. Amém. Que Deus abençoe as vossas vidas. Pastor, como surgiu o Ministério Pison? O que os levou a se radicar aqui em Mesquita? E quais são os principais focos bíblicos, desse ministério? Amém. O Ministério Pison foi um chamado de Deus, uma direção de Deus, dada ao nosso líder, o reverendo Vladimir Gustavo, que é o pastor presidente da igreja lá em Nilópolis. E há 2 anos atrás o Senhor o direcionou a estar iniciando este trabalho. Por sinal, ele disse que o nome Pison Deus já havia colocado no seu coração há mais de 6 anos. O nome Pison, por sinal, muita gente quer saber. É oportuno isso. Pergunta o que é Pison. O nome Pison ele se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 11, que diz que ali no Éden havia um jardim e saía um rio do jardim, do Éden, para regar o jardim. E o nome desse primeiro rio era Pison, que no original semítico, na língua semítica, significa fluir da graça. Legal. E eu queria também saber, só para complementar, quais são os focos, quais são os pilares, quais são as bases que norteiam, que orientam esse ministério, pastor? Isso. Nós viemos nos radicar em Mesquita agora 3 meses atrás, numa direção que o Senhor me deu, junto com a minha esposa, Adriana, nós orando a Deus, buscando em Deus uma direção para se iniciar um novo trabalho. O Senhor nos direcionou a esta cidade. Nós passamos 2 meses em pesquisa, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus um lugar. O Senhor nos deu este lugar. O nosso foco principal é a Escritura Sagrada, porque talvez seja ela, talvez não, com certeza ela é o maior foco do protestantismo, o maior foco do catolicismo, o foco também do espiritismo, porque eu entendo que este exemplar aqui, como eles chamam o livro da capa preta, ele é algo que ele é universal. Aqui é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus de salvação, a palavra de Deus de orientação para determinados assuntos, para quase que todos os assuntos nós encontramos uma direção na Bíblia. E o Senhor nos direcionou a estar aqui. Graças a Deus, nós iniciamos um trabalho a partir do dia 16 de setembro, foi a nossa inauguração aqui em Mesquita. O Senhor tem honrado este trabalho, o Senhor tem enviado famílias para juntos ali estarmos aprendendo da palavra de Deus. Nós somos voltados muito para a área da educação. Nós, agora no ano de 2016, nós iremos iniciar os cursos Casados para Sempre, Mulher Única, Homem ao Máximo, Discipulado, porque a nossa direção é essa, Nós nos norteamos muito no texto de Oséias, capítulo 4, verso 6. O povo está perecendo demais porque e como, pastor? Não conhece as escrituras, não conhece. Aliás, fazendo um breve antes de engatar a segunda pergunta, tem um teólogo, um cara muito bacana, acho que é Franklin Ferreira. Ele é do Ministério Vida Nova, ou Nova Vida, daquela editora, em que ele fala que essa geração, apesar de ser a geração que mais tem disponibilidade do texto bíblico, talvez seja a mais analfabeta biblicamente de toda a história do cristianismo. E eu tendo a concordar com É uma verdade, é uma grande verdade. Você vê que as demais religiões, elas são pautadas no estudo. Sim. E o catolicismo, tanto romano quanto protestante, o cristianismo em si,
eles têm deixado muito a desejar acerca lamentavelmente, de conhecer a palavra de Deus. E aí são enganados, levados por todos os ventos de doutrina, como diz o nosso querido Paulo. Mas eu li recentemente, pastor Roberto, numa postagem do Facebook, e eu achei muito interessante, que cerca de 500 pastores evangélicos, né, concorrerão em uma próxima eleição norte-americana. E eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa essa questão e se o crente deve envolver-se na vida política e civil da nação, do seu estado e da sua cidade especificamente. É uma pergunta interessante porque o Brasil agora tem vivido este momento, né? O momento dos evangélicos estarem aí na mídia política. É verdade. O envolvimento nunca foi tão grande como tem sido agora, as polêmicas nunca têm sido tão grandes, as perseguições também, as acusações, mas eu acho que Martin Luther King já deixou um exemplo maravilhoso de que nós temos sim que estarmos ali lutando pelos nossos ideais, até porque eu acho que envolve muito questão de caráter, e caráter é independente de religião, é independente de credo. Quem tem um bom caráter tem mesmo, e quem não tem, não adianta, dificilmente vai mudar, dificilmente vai ter uma outra posição. Mas a minha posição é favorável, sim, de que o evangélico, dentro de uma direção de Deus, dentro daquilo que seja princípio para ele, que não mexa com o primórdio da fé dele, não mexa com a ênfase maior dele, que é o caminhar com Cristo, a idoneidade. Ele tem sim o direito, e nós temos visto isso aí, nós temos visto boas pessoas e mais pessoas, porque infelizmente em todo segmento é assim, né, irmão? E pastor, talvez o que talvez a gente precise recuperar no nosso meio, né, é que a pessoa não precisa necessariamente ser candidata a um cargo eletivo, mas ele pode participar da vida política e civil da sua cidade, do seu estado e da nação onde vive, votando de maneira consciente, se preocupando com os problemas do tempo em que ele está vivendo, não sendo alienado. Eu creio que nesses dias é uma imposição o evangélico, e vou repetir, não é que ele necessite participar como concorrendo a um cargo eletivo, mas é uma imposição ele não se omitir, porque cada vez que nós nos omitimos, certamente alguém avança. Não há vácuo no poder. Isso é fundamental que as pessoas que estão nos vendo agora entendam isso. Cada vez que nós recuamos, alguém, e não necessariamente os melhores, avançam e tomam espaço. É verdade. Cada passo que a gente dá para trás, alguém dá dois para frente. Não tenha dúvida. Em cima da nossa postura, em cima da nossa colocação. E bem colocado, eu concordo plenamente com o senhor. A gente não precisa se candidatar, a gente certeza. não precisa trocar o princípio do púlpito, que é a pregação da palavra, para se deixar levar e misturar as coisas, mas que nós temos que saber separar, até porque o ser humano ele é um ser social, pensante, social, espiritual, claro, não é isso? Então, dentro da parte social está a política. Com toda a política. E se a gente seguir diretrizes que são primórdios, até mesmo bíblicos, eu gosto muito de citar isso, os 10 mandamentos, você tem noção de que era o homem ter seguido à risca? Sim. Vou citar 2. Sim. Não matarás, não roubarás. Se ele segue esses 2 mandamentos, a gente não precisa de polícia, sim, a gente não precisa de delegacia, a gente não precisa de tantas outras coisas que poderiam ser aplicadas na educação. E as relações humanas seriam muito mais humanizadas. Muito mais humanizadas, porque simplesmente estavam seguindo diretrizes. E a política é uma regra de diretrizes que, certeza, infelizmente, nem todo mundo quer seguir. Mas foi feito para seguir, está ali. Se a coisa funcionar, dá tudo certo, sai tudo como tem que sair, né? Pastor, eu queria também que o senhor agora, na sua avaliação, nesse tempo que o senhor tem enfrentado o desafio
imenso desafio de conduzir o ministério, quais são, na sua avaliação, na sua opinião, os maiores e grandes desafios que hoje a Igreja Evangélica Brasileira enfrenta e enfrentará nestes dias? A modernidade, a contemporaneidade, ela tem arrasado com a igreja. Eu lembro que no meu tempo de criança, independente de ser filho de evangélico ou não, uma mãe e um pai ficavam muito preocupados quando um filho estava na rua. Hoje eles se preocupam demais quando ele se tranca dentro de um quarto, com toda a modernidade que ele tem à disposição dele, de viajar o mundo trancado dentro de um quarto, de se envolver com o mundo trancado dentro de um quarto, e em todas as áreas, não só na área da juventude. Eu falo primeiro pela juventude porque muito tempo eu trabalhei com a juventude, mas num todo, hoje está fora de moda casar. Quando a gente caminha aí pelos corredores dos fóruns da vida, aí, o que mais a gente vê são as varas de família lotadas. Todo mundo querendo separar, todo mundo querendo desquitar, porque não se existe mais um princípio, parece que não se existe uma pré-educação para a formação da família, que é o que a igreja hoje luta para estar, foi como eu disse, né? Hoje dentro do curso de noivo, o Casados para Sempre, são cursos que as igrejas hoje, não só a protestante, mas também a romana, ela briga muito para trabalhar esta área aí, e é bom que as pessoas entendam e se deixem, né? Se deixem envolver, se doutrinar por esta coisa maravilhosa que são os ensinamentos para que a modernidade não venha e não sucumba, né? Pastor, estamos chegando ao término dessa edição do Conexão Evangélica, mas não quero encerrar sem deixar que o senhor pedir que o senhor faça as saudações finais ao nosso público e chame aquele que está nos assistindo agora para a programação da Igreja Evangélica Ministério Pison em Mesquita, dando o endereço, dias e horários dos cultos. Amém, obrigado. É um privilégio para nós. Nós estamos aqui no centro de Mesquita, ao lado da sorveteria Recantos, na José Montes Paixão, né, número 1459. Nós nos reunimos às segunda-feira pela manhã, de 8 às 9 da manhã, uma horinha só para a gente consagrar a nossa semana, é o nosso culto de consagração. Às quarta-feira, 19h30, nós também nos reunimos com o culto da vitória. E domingo, culto da família, às 19 horas. Pela manhã, às 8 horas da manhã, nós temos o devocional e logo depois a escola dominical, onde a gente aprende da palavra de Deus. E eu queria tomar a liberdade de fazer um convite. Por favor. Dia 31, a partir das 22 horas, nós vamos ter o culto da virada. Na sede da igreja aqui. Nós vamos ter aqui em Mesquita, nós vamos ter em Nilópolis e teremos também na igreja de Saracuruna, que nós estamos também em Saracuruna. Tem o endereço de Nilópolis para o nosso... Nilópolis é Avenida Mirandela, número 1889, no final da Mirandela, Igreja Evangélica Ministério Pison. Qual é o horário, por gentileza, pastor? Lá o horário... O horário desse culto especificamente? Às 22 horas. 22 de 22 às 0 horas. Nós vamos romper o ano na presença do Senhor, Amém. Pedindo a Deus que Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe a política, Amém. Deus abençoe o país e o mundo, né, em geral. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é uma palavra viva, rema para o seu coração agora. Gente, muito obrigado a vocês, e eu quero aproveitar aqui para também me despedir desse ano de 2015, te agradecer muito a imensa audiência que você já confere ao programa Conexão Evangélica, e que 2016 nós, juntos e cada vez mais unidos, estejamos aqui fazendo esse programa. Muito obrigado e até a próxima edição, se assim Deus quiser.